Nosso novo episódio. E a doutora Isa hoje vai trazer um assunto bem interessante também. E eu quero sempre lembrar vocês, para vocês curtirem, compartilharem e inscrevam-se no canal. Isso é muito importante e é isso que vai dar a oportunidade de nós estarmos sempre trazendo essa qualidade. E o tema de hoje seria o peso invisível que o coração feminino carrega. E é um tema importante, porque ele acaba causando tanto na nossa alma quanto no nosso coração, na parte física, alguns danos, né? No coração feminino. E para isso eu trouxe uma queridona, uma amiga, para falar um pouquinho sobre esse tema, né, Sheilane? Se apresenta um pouquinho, então. Obrigada, doutora Isa, obrigada, Vitória, pelo convite. Meu nome é Sheilane, eu sou filha de Deus, esposa, filha, mãe de uma filha linda, Ana Francisca. Eu sou filha, sou trabalhadora e é isso. É isso. Então, de tanta coisa que ela falou, né? Ela é filha, ela é esposa, ela é neta, ela é mãe, ela trabalha, né? Então, isso acaba, né, Sheilane, pesando de uma maneira ou de outra, isso pesa, sim, que é o tal do peso invisível, isso, que eu acho que nós temos dentro da gente, que as pessoas costumam olhar para a gente e acham que a gente está sempre bela, linda, maravilhosa e que a gente não tem nada. Não, nós temos, sim, muitas nomeações, mas nós temos uns pezinhos lá dentro, que são realmente os pesos invisíveis, né? Que só nós sabemos o que a gente carrega de peso. E, assim, o que você poderia explicar para quem está assistindo a gente, o que é esse peso invisível? Eu fiquei pensando, né, sobre, quando você me falou o tema, o peso, para mim, é um somatório de expectativas, de cobranças que o mundo tem com a gente e a gente com a gente mesmo. Então, quando o mundo cobra algo da gente, da mulher, e quando a gente se cobra, isso acaba virando um fardo, e um fardo pesado, muitas vezes, no nosso dia a dia, porque nós temos muitas atribuições, somos mães, somos filha, somos trabalhadoras, somos esposas, e cada uma o mundo vai exigindo algo, e a gente vai exigindo algo de nós. Então, é o que dói sem a gente saber a forma, é o que a gente sente muitas vezes sem falar. Então, isso para mim é o peso invisível no coração feminino. E esse peso, claro que o homem também tem, né? O homem também deve ter esse peso invisível, mas eu acho, né, Vitória, que nós mulheres, a gente tem a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não desmerecendo os homens, né? Mas a gente tem a capacidade de, sei lá, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso acaba sobrecarregando a gente e a gente não percebe. Né? Então, você acorda de manhã, você tem toda a tua rotina e, dependendo da característica de cada uma de nós, mulheres, é aquilo. Você pode me ajudar? Posso. Você pode fazer isso? Posso. Você, né? Então, tudo a gente pode, tudo a gente quer fazer, tudo a gente quer resolver. Né? Então, eu acho que isso também tem no lado masculino, mas eu acho que o lado feminino fica mais aflorado em relação a esse peso, né, que a gente carrega. Né? E, normalmente, eu estava lendo sobre isso, sobre o peso invisível. Né? Onde que, de repente, assim, a gente carrega esse peso invisível? Olha que coisa engraçada, né? Quando você dá um abraço numa pessoa, você abraça sempre com o centro do teu tórax, do teu peito, né? Sim. Então, você abraça a pessoa aqui. Quando você oferece um presente para uma pessoa, você não oferece um presente para o alto, você oferece para o centro das atenções. Então, se a gente parar e perceber, tudo nosso é aqui, é na alma, é no coração. Quando você uma criança joga uma bola para outra, né, uma criança que vai jogar uma bolinha em direção ao amigo, e não vai jogar, seu amigo está aqui, não vai jogar lá, vai jogar para o amigo, e tudo cai aqui. Então, tudo isso a gente não sabe, mas para perceber que isso vem para a alma, vem para o coração. Pesa, isso pesa, por isso que o nosso coração está sempre muito cheio de coisas, por isso que vem a depressão, vem a ansiedade, vem a tristeza e vem também as complicações do dia a dia, né, da medicina, que é aquele paciente que relata para você que está, ai doutora, eu estou muito cansada, eu estou muito com pressão alta, eu estou muito desanimada, fadigada, dor de cabeça, insônia.
E você não sabe por que essa pessoa está passando por tudo isso. Sim. Ela carrega um peso que esse peso não é dela. Exato. Essa cruz não é dela. Exato. Então, cada um tem que carregar a sua cruz. E nós, mulheres, nós temos essa coisa de querer carregar tudo ao mesmo tempo. Porque nós somos coração forte, né? A mulher tem isso, né? Aí vem, de novo, que eu gosto muito disso, do provérbio, né? Provérbio 31, né? Isso que fala da mulher forte, né? A mulher líder. Então, isso é uma coisa que a gente tem... eu acho que desde que a gente nasceu, a gente tem essa tendência. A mulher está sempre muito mais resolvida do que o homem, né? Então, pegando esse gancho, eu queria fazer um quebra-gelo com você. Você deve ter um peso invisível, né? Eu tenho, Vitória deve ter. Então, qual é o teu peso invisível? Fala pra gente. Exatamente esse, de querer ser forte o tempo inteiro, de carregar o mundo nas minhas costas, de querer resolver, achar que eu consigo resolver tudo de todo mundo, resolver o do marido, do filho, e deixando de lado as minhas próprias questões, né? O meu próprio querer, a minha própria identidade. Então, quando você acaba buscando isso que você falou do homem, né? Nós somos mais práticas, né? A cabeça do homem, ele abre uma caixinha e resolve e fecha a caixinha. É isso. Aí ele abre outra caixinha e resolve. A gente não, a gente abre todas as caixas, quer resolver tudo, e a gente sabe que a gente consegue resolver tudo, porque a gente é muito prática e objetiva. Então, a gente acaba carregando peso, como você falou, que não é nosso. Então, fica sobrecarregada, a mochila vai ficando pesada. E esse peso que eu carrego, né, e de ser forte o tempo inteiro, de mostrar que não, eu consigo, de não dizer não muitas vezes para as coisas. Eu carrego muito isso comigo, de eu posso resolver, eu vou resolver e vou resolver tudo para todos. Mas não, e quem vai resolver as minhas coisas, né? Quem vai me ajudar? E acho que isso muito tem nessa questão, esse que é o problema. A mulher até é o pilar da casa, do relacionamento, a mulher é esse pilar porque tem a essência. Deus falou isso pra gente, que nós seríamos... se a gente estiver mal, a nossa casa inteira fica mal. Se a gente estiver bem, a nossa casa inteira fica bem. Então, mas o problema maior é que as pessoas não querem ajudar só porque acham que é forte. Não, ela vai conseguir tudo, ela quer fazer tudo, então eu não preciso ajudar, não preciso fazer nada. Não, as pessoas precisam ajudar, a gente precisa se ajudar a tirar esse peso um pouco de nós, para não ter esse desânimo, para não ter essa depressão, não cair em ansiedade, ficar pensando no futuro. Então, o meu peso invisível é eu querer ser forte o tempo inteiro e achar que eu posso dar conta de tudo e não precisar pedir ajuda. Acho que esse é um peso muito que eu carregava ainda mais comigo, e hoje eu aprendi a saber equilibrar ele, porque acaba que fica com insônia, você perde a vontade de viver, dá desânimo, porque você faz, você quer o reconhecimento e você não tem esse reconhecimento. Então, isso vai te deixando cada vez mais triste, mais pesada, mais para baixo. E aí que vem, para mim, a palavra de Deus, trazendo esse conforto, trazendo falando assim, não, filha, eu sei quem você é. E eu sei o quanto você carrega. E eu posso aliviar o seu cansaço e o seu desânimo. Então, quando você quer ser forte o tempo inteiro, você acaba que não pede ajuda. Não pede socorro, estou precisando aqui. Pois é. E se você pudesse pegar, vamos supor que o peso invisível seja uma pedra. Uhum. Se você pudesse pegar essa pedrinha, que é o teu peso invisível, onde você colocaria ela? Eu colocaria, e onde eu coloco todos os dias, aos pés da cruz. Ai, que Senhor. lindo. É lá que eu deixo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que as minhas emoções dizem, a minha alma grita. Então, é lá naquele lugar, aos pés da cruz do Senhor, que eu coloco tudo, todo esse meu peso, todo esse fardo, tudo o que está a mais em mim. Eu deixo com ele. Eu entrego para ele, porque eu sei que ele vai dar o descanso. Que ele dá o descanso. Que ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu confio, né? Eu entrego e confio, porque tem muita gente que entrega e faz pela vontade própria. Mas eu entrego e confio, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Então, quando eu sei disso, eu fico
tranquila e aliviada. Isso alivia, isso traz Porque leveza. assim, a gente, todos nós, como eu falei, todos nós temos o tal do peso invisível, né? Eu particularmente eu também tenho, Vitória, eu sou muito ansiosa, sabe? Eu vivo muito pensando no amanhã e acabo não vivendo hoje, né? E assim, tem muitas pessoas que vivem também muito o passado, que são acorrentadas com o passado, né? Que vivem aquelas correntes, aqueles pesadelos, aquelas tristezas, mágoas do passado. E o que faz com essa pessoa? Essa pessoa não vive o presente, ela vive o passado, por isso que ela vive em depressão. Triste, em depressão, porque não conseguiu resolver o que está lá atrás. Aí você fica carregando uma corrente que não é sua. Deixa a corrente lá atrás. Vamos orar para Deus quebrar essas correntes todas, né? E tem as outras pessoas, que sou eu um pouquinho, que quero sempre viver a ansiedade que me gera a viver o futuro. Então, você está sempre pensando no futuro. Tudo bem que a gente tem que programar o nosso futuro, né? A gente não pode viver só no presente e achar que, tudo é legal. A gente tem que programar o futuro, mas um futuro muito próximo, né? Tem gente que está vivendo o futuro lá na frente. O que eu vou fazer daqui a 30 anos? Né? Não tem como você pensar. E aí você acaba criando dentro de você uma ansiedade, que também não é sua. Você entrega, agora, não, né? Entrega na mão de Deus. Vamos viver o presente, sabe? Então, assim, o meu peso, eu sempre peço para Deus, nas minhas orações, ai meu Deus, esse peso eu não consigo carregar, que é 2 meus pesos, tem alguns também, umas pérolas lá. Então, um desses seria minha ansiedade. Eu peço, meu Deus, coloque no fundo do mar com uma pedra enorme em cima, que só sua mão possa tirar essa pedra, se o senhor achar que eu mereço ainda continuar com isso, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar, sabe, Vitória? Entregar sempre esses pesos na mão de Deus, que eu acho que é Deus que vai todo dia aliviar. Porque Deus conhece o nosso coração, sabe? Ele sonda nosso coração. Então, Ele sabe, minha filha Isa, ela tem isso. E, de repente, eu preciso passar por isso, porque Ele tem alguma coisa para me ensinar. Com certeza, né? Então, deixar a Isa mais calma, deixar a Isa mais na fé, porque se você entregar o seu coração, a sua alma a Deus, ao Espírito Santo, você confia no teu presente. Então, para que você está preocupado com o passado? Para que está preocupado com o presente? Vamos viver aqui, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é isso: a sociedade ainda cobra muito a mulher, não é, Sheilane? Cobra muito a mulher, que a mulher tem que ser forte, né? Você é forte, você tem que... E o que você acha disso? A gente é obrigada a ter que passar por isso? Que desde antigamente, se a gente for olhar na Bíblia, tem uma história que, acho que é em João, que fala que Jesus levaram uma mulher, né? Os fariseus levaram uma mulher a Jesus que adulterou. E só levaram a mulher, sendo que ela adulterou. Tinha um homem e uma mulher, e só levaram a mulher. Então já começa o peso aí, de antigamente. Então está enraizado na sociedade. Eles levaram até Jesus a mulher e pediram para matar a mulher, crucificar a mulher. E Jesus falou assim, era o único que podia julgá-la e não julgou. Falou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É isso. Então, ninguém atirou a primeira pedra. Então, a sociedade traz isso, esse peso pra gente de ser forte o tempo inteiro e corajosa. E a gente tem a gente é forte, a gente é a fortaleza. Em Provérbios fala que a mulher é a fortaleza. Deus fala que isso tudo guarda no coração, né? Esse nosso peso todo, como você falou, da bola, que tudo é aqui no tórax. No centro, no centro, é no coração que transborda para as atitudes e para as ações e para fora, né? Para a rotina. Então, assim, a sociedade impõe muito isso para nós, só que não tem muito esse cuidado. E acho que esse cuidado está aqui, numa mesa, numa conversa, onde você traz pessoas que conhecem um pouco mais, que passou por experiências, que aprendeu com aquelas experiências, que olhou sempre para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio, que aprendeu, que se transformou e que se curou com aquela experiência, que vai te passar algo que vai acabar trazendo um pouco mais de leveza para o seu problema, para a sua questão, para o seu peso. Então, essa mesa aqui, por exemplo, é algo que vai de contra a sociedade que coloca, você tem que ser forte, corajosa, não pode desistir nunca. Não, você pode ser vulnerável sim. A mulher pode ser vulnerável sim. Com a pessoa certa, que vai saber curar. Que é uma mesa dessa, é Jesus, é uma conversa mais clara, mais branda, mais leve, que vai transformar. Então, a sociedade impõe bastante, mas isso aqui
transforma muitas pessoas. Porque você imagina, né, as pessoas que passam por isso ou que carregam ainda, né, normal, né, não é uma doença. Carregar um peso invisível não é uma doença. É algo, Pode causar a doença, vai né? te causar a doença, não é a doença. É uma consequência, né, das suas atitudes, dos seus pensamentos, né? Agora, imagina você passa por isso e você não leva nenhum aprendizado disso. Não é? Acho que tudo na vida a gente não pode pré-julgar nem criticar. Sim. Tudo que acontece com a gente, Vitória, a gente tem que parar e pensar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Então a gente tem que tirar um aproveitamento, uma experiência, um aprendizado, né? Então você, um caso é de saber dizer não, por exemplo, né? A dificuldade de falar não. Então você tem que aprender o porquê que você tá com isso, né? Por que você não consegue se liberar disso, né? No meu caso, uma ansiedade, né? Então, é isso que a gente tem que tentar, não ficar o tempo todo murmurando, né? Das coisas que acontecem com a gente na nossa vida, né? A gente tem que dar graças a Deus para a gente estar aqui com saúde, para a gente poder estar ajudando ao próximo, que o intuito do programa é esse, a gente poder passar a nossa experiência para as pessoas, né? Para que elas não acham que elas estejam sozinhas no problema. Né? Ninguém está sozinho, né? Todos passamos por isso e ninguém está sozinho. Sempre tem alguém do nosso lado nos confortando, exatamente. Né? A gente organizar esses pensamentos, esses fardos, esses pesos, organizar eles. Eu penso assim, quando a gente organiza algo, eu também faço às vezes um trabalho de organização, né, nas casas das pessoas. Então, quando a gente organiza algo, a gente consegue olhar tudo por cima. Quando a gente abre uma gaveta que está bagunçada, a gente não sabe o que tem embaixo, o que tem em cima, o que tem no meio. Quando a gente abre uma gaveta que está organizada, com tudo à mostra, a gente consegue pontuar, identificar e falar, não, esse peso aqui, eu dou nome, eu nomeio e é isso aqui, aí. Eu entrego, eu confio, eu dou um novo significado, eu coloco novos hábitos, novas ações em cima disso para ser transformada. Então, quando a gente consegue organizar os pensamentos e os sentimentos, a gente consegue organizar a nossa vida, a gente consegue organizar as Não, mas ações. Isso que você está falando, isso é bacana que ela está falando, que eu vou até falar para vocês, ela organizou a minha vida na minha casa. Sabe? Minha casa estava uma bagunça, porque eu tinha acabado de me mudar. E eu falava, cara, eu preciso de alguém. Aí eu falei com uma amiga nossa, né, com a Isa também. Ela, eu vou te indicar uma pessoa maravilhosa. Aí a conheci ela assim, ela foi organizar a minha casa. E aí que não você. Não é o meu trabalho principal. Não é o meu trabalho não principal, é o trabalho. Algo que Deus me deu de dom. E é isso, se você tem uma casa bagunçada, você também está bagunçado ali dentro. Eu falo muito isso. E tudo se desorganiza. Tudo, né? Você tudo tem que fora fica desorganizado. Você tem que começar a organizar. Você organiza a tua casa, você organiza dentro de você organiza as pessoas que estão ao teu redor. E aquilo que eu sempre falo, se você consegue nomear o problema, você enfraquece aquele problema e ele perde a força, né? Então, desde o momento que você começa a arrumar, né, a casa de uma pessoa, mal ou bem, aquela pessoa vai se ver arrumada, né? Com uma direção, direcionada. Exatamente. Não é isso, Sheilane? E vai se sentir mais confortável, né? Com certeza. Dentro daquilo. Porque se você pensar, Vitória, o peso, imagina quanto peso você carrega e isso, mal ou bem, acaba influenciando com a sua mente. Porque você fica assim no meio de um tiroteio. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse peso, vou resolver esse peso. Que peso que eu vou resolver? Né? É muita coisa. E acaba não resolvendo nada. Você tem que alinhar, você tem que primeiro alinhar. E também, assim, as coisas acontecem de dentro para fora, né? Como é que você vai manter uma casa sua organizada se aqui por dentro você está bagunçada, você não sabe o que você quer, você está totalmente fora da caixinha, né? Então, assim, é algo que quando a gente fala muito de saúde, a gente fala de saúde, né? Mental, espiritual e a parte física, né? Então, quando você está machucada por dentro, quando a alma dói, o coração ele vai, de alguma maneira, chiar. Então, ele chia, né, com paciente com depressão, paciente com ansiedade, paciente com síndrome, né, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico. E você quer, às vezes, olha que coisa interessante, você quer, às vezes, tratar com a medicação, você quer tratar de fora para dentro e não adianta. Não adianta. Se você não tratar a tua alma, o teu coração, com qual problema que você tem que identificar qual é o problema, identificar o teu peso. Então, sim, todos nós, quando acabarmos de fazer esse programa aqui, que cada um vai para casa, para o seu cantinho, que a gente possa saber qual é o peso que
né, que está ali, que a gente está carregando, que a gente não aguenta mais carregar, ou que a gente possa passar essa cruz para outra pessoa. Meu Deus, carregue a cruz que eu não estou aguentando mais. Não é minha cruz, né? Então é isso que a gente tem que identificar, né? Poder ajudar as pessoas a identificarem, né? Qual é o problema, para a gente poder caminhar, dar nomes e caminhar com mais leveza. Sim. Não é isso? Verdade, pura verdade. A gente não pode se qualificar o tempo inteiro como uma Mulher Maravilha. Exato. Aquela mulher que aparece e tudo ela resolve, não é problema, tudo acontece, e não é nada disso. Né? Ser Mulher Maravilha é outra coisa. Sim. É o que você acabou de falar. Carregar com leveza. É nomear, é saber que através daquilo ali você vai conseguir de outras maneiras resolver, né, aquilo que está... Com sabedoria, com leveza, com tranquilidade, sem peso. Exatamente. Sem cobranças. Isso, principalmente num lar, né, onde vivem várias pessoas, que você tem que lidar com isso tudo e ainda se vai deitar e vai se sentir confortado, sabendo tudo que eu podia fazer dentro daquilo que é possível, eu fiz. Agora, cada um que pega só uma linha e vá e carregue. Né? Com certeza, com certeza. E, Sheilane, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você está tem momentos que a gente está mais, né, para baixo, né, mais um pouquinho melhor. O que te acalma? O que acalma o seu coração? Você acha que, de repente, fazer uma atividade física, eu acho que vale a pena você, né, endorfinar, né, você botar, extravasar mesmo, né, o que você está sentindo, isso é legal. Mas o que mais você, que a gente já tinha conversado sobre isso, né, o que mais? De repente, uma música. Eu gosto muito de, quando estou no meu quarto, arrumando a minha cama, que eu gosto de arrumar a minha cama, de botar um louvor. Sabe, você está ali no quarto, arrumando a tua cama, que é onde você deita ali, né? Você está podendo escutar um louvor. O que acalma o teu coração? Seria um versículo? Seria um refrão de uma música? O que pode acalmar o teu coração nesses momentos? Acho que a palavra de Deus é o que me conforta. Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, em qualquer situação, mas ainda assim, quando eu estou triste, é o que me conforta, porque para mim a palavra de Deus... quando eu vou ler a Bíblia, aquilo ali reforça a minha identidade. Então, quando reforça a minha identidade, eu consigo transbordar isso para o meu meio. Quando eu estou bem, quando a palavra de Deus fala assim, você é forte e corajosa, eu internalizo isso para mim, não como um peso de ser forte, mas e sim em transbordar isso para o meu meio, transbordar isso para as pessoas que estão à minha volta, que estão passando por alguma situação ou precisa de uma palavra, muitas vezes, eu dou aquela palavra, porque eu li, porque Deus me deu aquela palavra. Então, quando a palavra vem e reforça a minha identidade de mulher, de filha de Deus, antes de tudo, eu sei quem eu sou. Então, eu fico melhor, eu me sinto melhor, eu fico mais leve, eu consigo passar o dia melhor, eu consigo entender qual é a minha essência, qual é o meu propósito. E você já precisou entregar esse peso invisível a Deus todos os dias? Todos os dias ao acordar e ao dormir, eu entrego, porque só Ele pode carregar por mim. Se eu for carregar pelas minhas forças, eu vou cair. Eu vou ficar depressivo, vou ficar em ansiedade, vou ficar mal. Então, assim, eu entrego todos os dias. Todos os dias Ele renova as minhas forças. Então, eu entrego todos os dias para Ele. Que bom. E você teria alguma mensagem para deixar para as mulheres que estão nos assistindo, né? Sim. O que você poderia falar? Que Deus te vê, Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua estrutura, Deus sabe até onde você pode suportar algo. Então, continue entregando para Ele tudo o que você tem, todos os fardos, todos os pesos, que Ele aliviará e Ele te deixará curada e transformada. Confia que Ele faz. É isso. E o que eu deixo para vocês hoje, nesse episódio, é o seguinte, que você possa entregar todo o teu peso invisível na mão de Deus. E que Ele possa confortar o seu coração todos os dias. A minha mensagem é essa. Você tem alguma mensagem? Eu tenho por hábito falar sobre gratidão.
A gratidão é aquilo que me acalma no sentido de tudo que acontece, que a gente não tem como gerenciar, absolutamente nada. Está tudo nas mãos dele. E muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer. São expectativas que a gente cria que muitas vezes vêm de outra forma. Sempre para a gente aprender. A finalidade é para a gente aprender. Então a gente tem que agradecer, ser muito grata a Deus por estar tendo a oportunidade. Eu acordei, eu estou tendo outra oportunidade de aprender mais alguma coisa, ser útil para as pessoas, ser útil para a minha família, para os meus amigos, para os meus filhos, né? E eu acho que gratidão tem uma referência muito grande na minha vida. E espero que tenha na de todos. E que Deus possa realmente carregar esse peso invisível da gente todos os dias, né? A gente possa entregar de verdade. Com certeza, tá? E eu queria então, meu amor, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente, você ter posto todas essas informações aqui para as mulheres estarem assistindo, que elas com certeza alguma coisa elas conseguiram captar, né, da nossa tarde aqui, né? E que a gente possa se ver aqui outras vezes com outros temas para te agradecer. Estou disponível. Tá Muito bom, obrigada. 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 Então, até o próximo episódio. Obrigada.